Irmãos, é mais uma oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos novamente em Escola Bíblica Dominical. Nós temos hoje diante de nós a lição número 11, a oração que Deus atende. Lição 11, a oração que Deus atende, na página 51 da nossa revista. A nossa revista Sermão do Monte, um ensino desafiador. Aqui na página 51, nós iniciamos a nossa lição. Nós temos aqui 3 textos, um básico, um devocional e um versículo-chave. O versículo-chave eu vou ler aqui na revista, na tradução que está aqui. E o texto básico eu vou ler, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Primeiro eu vou ler Mateus 6, de 9 a 13. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura comigo. Vou ler na tradução Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, Mateus 6, de 9 a 13. Leamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 até versículo 13. Mateus 6, versículos de 9 a 13. Agora o texto de Lucas. Nós vamos ler Lucas 11, de 2 a 4. Lucas 11, 2 a 4. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos de 2 até 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Lucas 11, versículos 2 a 4. Um texto devocional está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos 23 até 31. Atos 4, 23 a 31. Vou ler agora. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Esse verso, parte do capítulo 4, muito importante, que fala muito aos nossos corações. Tem um texto-chave ainda que está aqui em Tiago, no capítulo 4, nos versos 4, capítulo 4, versos 2 e 3. Eu vou ler aqui, que está indicado aqui na revista. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Texto de Tiago, aqui agora, 4, versos 2 e 3. Todos esses textos muito importantes e muito lindos realmente para a nossa vida cristã, nos edificam e nos falam muito ao coração. O alvo da lição é apresentar os valores mais importantes de uma oração. E Jesus nos presenteia com as pérolas mais valiosas que devemos buscar em oração. Veja os tesouros apresentados na oração modelo, a oração modelo apresentado aqui por Jesus, especialmente aqui em Mateus e em Lucas, nos textos que nós lemos aqui. No ponto 1, o mandamento esquecido, Mateus 6, 9. É incrível como apenas uma frase inicial de oração pode conter tanta luz para a vida dos cristãos. Vamos observar aqui. No ponto 1 aqui, número 1, comunhão com o Pai Celestial. Adão, mesmo antes do pecado, antes do pecado, com toda a sua intimidade, não ousou chamar a Deus de Pai. Isso também aconteceu com tantos outros, como cita aqui Noé, que era um homem que temia profundamente a Deus. Um homem realmente selecionado entre tantos naquela época para que ocupasse a arca com sua família e fosse sobrevivente de todo aquele dilúvio. Também o pai Abraão, pai da fé, Abraão, chamado de amigo de Deus, mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, também chamado o rei da comunhão, citado aqui na revista. Na realidade, eles não ousaram chamar Deus de Pai, não tinha assim tanta essa intimidade ou essa comunhão ou essa atitude de chamar a Deus por Pai. Porém, aqui cita no último parágrafo, porém é em Jesus que o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai Celestial, como diz aqui John Stott, ele cita uma frase dele, aqui na revista, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso também. Isso também reflete. Jesus, ele nos estabelece, né, nos dá, nesses textos nós lemos, fica muito claro, né, como aqui citado em Mateus 6, por exemplo, ele mesmo, né, ele coloca no capítulo 6 aqui de Mateus, no verso 9, ele estabelece essa relação de filho, assim, de proximidade de um pai para filho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim ele segue. Pai nosso, Jesus pede, ensina que os seus servos, os seus discípulos, seus apóstolos,
orem chamando a Deus por Pai. Isso é muito claro. No ponto 2 aqui, ainda na página 51, comunhão com os outros filhos, comunhão com os outros filhos, irmãos, comunhão com os irmãos. Primeiro falamos no ponto 1 de comunhão com o Pai Celestial, e aqui no ponto 2, comunhão com os outros filhos, os irmãos. Não é meu Pai, e sim Pai Nosso, como Jesus coloca também, como nós lemos, o cristão que não sabe relacionar-se, não sabe orar também. E nós temos que fazer essa observação muito clara. Aqui na página 52, no ponto A, continuando, nós estamos tratando aqui desse ponto 2, também comunhão com os outros filhos e os irmãos. Aqui no A, na página 52, aqui na parte de cima da revista, nós vemos o seguinte: e perseveravam na comunhão nas orações, todos que creram estavam juntos. Diariamente perseveravam unânimes, Atos 2, 42, 44 e 46. Fundamental, comunhão com os irmãos. Se dois dentre vós concordarem, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. Mateus 18, 19. Veja bem, entre dois de vós, ou seja, essa comunhão também, haverá comunhão na própria oração. Isso é importante. No C, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Salmo 122, versos 1 a 8. Aqui vemos versículos que tratam da comunhão, e também até na comunhão na oração, no compartilhar, no caminhar, perseverar na comunhão, nas orações, no partir do pão, ou seja, entre tantos atos importantes ali no seio da igreja, a igreja assim quando reunida, em especial. Que maravilha é uma vida de comunhão com o Pai e seus filhos. Ela diminui a distância entre o Pai, que está nos céus, e os filhos que estão aqui na terra. Todo o universo fica pequeno quando uma família está reunida em comunhão. Isso é muito importante. Todo o universo fica pequeno quando uma família todo o universo fica pequeno quando uma família está reunida em comunhão com o Pai. Isso é verdade, é uma verdade plena, né? O céu parece que se aproxima, né? Está bem perto de nós, ou seja, parece que nós caminhamos ali em nuvens, quando a comunhão é plena. Só assim podemos, na realidade, podemos estar próximos do Pai, em comunhão plena, uns com os outros. Uma aplicação aqui colocada, poderíamos gastar as demais folhas dessa revista anotando os textos bíblicos que vinculam a oração à capacidade de vivermos em comunhão com os nossos irmãos. É importante. Há vários textos que apontam, como citados também, apontam para essa comunhão nas diversas partes da vida eclesiástica, né, na reunião com os irmãos, mas também essa comunhão na oração. É importante isso mesmo. No 2 aqui, submissão. Nós passamos pelo 1, o mandamento esquecido, agora o 2, submissão, Mateus 6, de 9 a 10. E eu vou ler aqui: a existência humana só tem sentido quando se posiciona sob Deus. Isso deve ser refletido em nossa conversa com Ele. Primeiro Ele, depois eu. Segundo João Batista, convém que Ele cresça e eu diminua. Isso é muito importante. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Toda a glória ao Pai e não aos filhos, né? Aos co-herdeiros com Cristo. Não há glória para nós. Nós glorificamos, né? Ao Pai. Estamos para glorificar. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, já diz a música antiga. Isso é importante e verdadeiro também. Quando a igreja foi pela primeira vez perseguida e ameaçada, nós lemos no texto de Atos 4, 23 até 31, reuniu-se para oração, com 2 passos firmes.
Entronizar o Pai, falamos aqui agora. Tu, soberano Senhor, Atos 4:24. Priorizar o reino, concede a teus servos que anunciem, Atos 4:30 e 31. Aqui no pontuado 2, com intrepidez a tua palavra, ou seja, pediram intrepidez, não pediram um esconderijo para se esconder, eles pediram capacidade de que, apesar de ameaçados, saíssem a pregar com intrepidez no poder do Espírito Santo. No ponto B aqui, ainda no final da página 52, perdão, enquanto estendes a mão para fazer curas, note que os sinais não era para o bem-estar da igreja, sim para glorificar ao Senhor, para expandir o reino. Por isso é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai e seu reino. Sem submissão não há oração. Teu nome, teu reino e tua vontade, é isso. Teu nome, teu reino e tua vontade. E isso também deixa bastante claro a ordem. Essa deve ser a ordem da vida de um cristão. O teu nome, o teu reino e a tua vontade. É para isso que estamos. Por causa do teu nome, do teu reino, para fazer a tua vontade. Na página 53 aqui, ao alto, no início da página 53, continuamos aqui o comentário do autor da lição. Responda bem rápido, ele coloca aqui, eu achei interessante também citar. Porque uma criança desmamada ainda deseja os braços da mãe. Salmo 131 cita isso com clareza. É porque ela, mesmo não dependendo mais do alimento vital dos seios maternos, ainda mantém uma relação de submissão e dependência. Ou seja, os braços da mãe é o colo pelo colo. A busca de Deus por causa de Deus tem que ser assim. A busca de Deus é por causa de Deus, por Ele ser aquilo que é, por tudo aquilo que Ele é. Esse é o nosso anseio, é para estar realmente, verdadeiramente nos braços do Pai. O braço do Pai, o colo do Pai, o abraço do Pai, a proteção do Pai, por aquilo que Deus é. Isso nos move a buscá-lo. Aqui no outro parágrafo, isso que deve refletir nossa oração também. Nossa oração deve refletir isso. A consciência clara de que a vida só tem sentido quando o Pai, seu nome, seu reino, sua vontade, vem em primeiro lugar. Mateus 6:33, Salmo 37:5. A oração verbaliza essa posição espiritual. A nossa oração fala muito também dessa nossa posição espiritual ou nos posiciona diante do reino. Por isso é importante que a nossa oração esteja centralizada nisso também. Teu nome, teu reino e tua vontade. Teu nome, teu reino e tua vontade. Isso é importante, seguindo o modelo que Jesus deixou, os preceitos básicos dessa oração modelo, nós realmente creio que possamos assim ser ouvidos pelo Pai, e isso por causa da sua graça, isso é por causa da sua graça que habita em nós, que toma nossas vidas. Aplicação, vou ler aqui o primeiro parágrafo. Desafio você a pensar em 3 modos práticos de priorizar o Pai em sua vida nessa semana que vai se iniciar, ou já praticamente está se iniciando, domingo, primeiro dia da semana, assim considerado, na época de Jesus, né, domingo. Então, para essa semana que se inicia, o desafio é para que nós, na realidade, a pensar em 3 modos práticos de priorizar o Pai na nossa vida, com esse mote, ou seja, seu nome, seu reino e sua vontade. Será melhor se você, ou se nós, fizermos isso associado com um outro irmão na fé. Seria importante compartilharmos isso com outro irmão e baseado nesse preceito fundamental, seu nome,
seu reino e sua vontade, como nós comentamos e falamos aqui anteriormente. Vamos buscar então essa comunhão, né? Buscarmos algum irmão para juntos que nós possamos priorizar o Pai nessa semana que se inicia. Não somente nessa semana, mas como exercício prático dessa oração que Deus responde. A lição trata a oração que Deus atende, para que possamos ter essa atitude sempre quando orarmos, para que Deus possa atender, porque nós vamos priorizá-lo simplesmente ou grandemente, conforme pede a oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, citado Pai Nosso, né? Pai Nosso, tratamos a Deus como Pai. E priorizando o teu nome, o nome do Senhor, o reino de Deus, teu reino e a tua vontade, a vontade de Deus. Vamos buscar isso, exercitar isso e tentar isso de 3 modos práticos, né? Vamos tentar achar, é um desafio, né, para essa semana que se inicia, buscando a companhia de um irmão, para que possamos juntos, assim, edificar-nos mutuamente, né? Edificar um ao outro e também glorificar a Deus, dando prioridade às coisas do reino de Deus. E nós estamos aqui na página 54, agora no ponto 2 aqui da página 54, estamos tratando aqui 3 pedidos de ouro. O primeiro, o pão de cada dia, agora o 2, o perdão de cada dia. Perdão de cada dia, isso é interessante. Nós vamos ler aqui. A melhor parábola para nos convencer da inevitável necessidade do exercício diário do perdão de Deus e do próximo é a do credor incompassivo, Mateus 18, 23 e 25, 23 a 35, que rogou e recebeu o perdão de uma grande dívida, mas não soube repassar a misericórdia, perdoando uma pequena dívida que o seu conservo tinha. Ele pediu um perdão de uma dívida impagável, o rei perdoou, mas encontrando logo o seu conservo, que devia uma quantidade muito menor, ínfima, perto daquela que ele devia, e foi perdoado pelo rei, ele mandou prender o seu conservo até que ele pagasse a dívida. Sabendo o rei assim, reverteu o perdão, ou seja, não o puniu, né? O colocou na cadeia, ou seja, preso, e ele perdeu a bênção, né? Digamos assim, ele perdeu a bênção que recebeu daquele rei pela sua profunda incoerência. E isso também que tem que ser visto em nossa vida, porque se nós recebemos um perdão tão grande, por parte do Pai, e recebemos, na verdade, um perdão tão grande por parte do Pai, fomos perdoados, resgatados pelo sangue de Jesus, uma dívida que nós não tínhamos e não temos condições de pagar. Por que nós não vamos assim perdoar os nossos irmãos ou as demais pessoas também que pecam contra nós? Eu sei que isso é difícil porque às vezes você fica, como eu, chateado com muitas coisas, até com injustiças, com palavras mal colocadas. Você às vezes não faz nada para isso, mas há uma má vontade que você não sabe nem de onde vem ou por que vem contra você. Você fica incomodado, chateado, entristecido com a pessoa, irritado até, magoado, e às vezes no caso fica difícil, né? Porque vem de uma fonte, ou pelo menos aparentemente, você não tem uma culpa, não criou aquele problema. E a pessoa deliberadamente faz um ato contra você, comete uma injustiça, um desagrado, uma agressão verbal, seja lá o que for. Mas eu creio que em Cristo, no poder do Espírito Santo, há espaço na nossa vida para esse perdão, apesar de tudo, né? Porque Deus é fiel. Ele nos capacita para perdoar, até porque a oração modelo nos pede: Pai, perdoa nossas faltas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
É um passo importante para receber perdão do Pai. Temos que perdoar também, por mais custoso que seja, clamando a Deus pela sua misericórdia. Nós temos que praticar o perdão de cada dia, como está aqui na revista, é fundamental. No final aqui, último parágrafo, se você tem retido perdão a alguém, pare agora mesmo de orar. Não está valendo, nada mesmo. E corra a perdoar o seu próximo. Depois volte e faça sua oferta, conforme Mateus 5, 23 e 26, ou Marcos 11, 25 a 26. É importante entender que Deus não tem como ouvir a nossa oração se nós não quisermos perdoar alguém. Se alguém deliberadamente ou de maneira que você não sabe a fonte te rejeita ou te trata mal, mesmo assim, ore para que você possa tratá-lo com cordialidade não fingida, não, com cordialidade natural, com respeito, apesar de às vezes você não receber o mesmo. Peça ao Pai força para isso, para andar dessa maneira, buscando assim a face do Pai, buscando o Pai em oração e sendo atendido também, porque você está verdadeiramente disposto a exercer esse perdão, o perdão de cada dia. Isso é importante. 3, aqui, o livramento de cada dia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O livramento de cada dia. Não nos deixes, né? Mas livra-nos do mal. Você pode evitar ser muito tentado. Salmo 1, versos 1 e 2. Mas não conseguirá deixar de ser tentado. Porque a cobiça está dentro de cada um de nós, seja ela qual for o que nós cobiçamos. Tiago 1, 13 a 15. Portanto, esse terceiro pedido de ouro, faz parte, né? O terceiro pedido de ouro é muito importante. Você vai precisar dele nessa semana. Eu acho que nós vamos precisar dele todo dia, praticamente. Ou precisamos desse pedido todo dia. O livramento de cada dia também. Além do pão de cada dia, do perdão de cada dia, também precisamos do livramento de cada dia, sem dúvida. Aqui fala John Stott uma frase, um texto, um trecho que ele cita aqui, uma frase que ele colocou, um pensamento. Assim como tantos outros, nos lembra que uma tradução razoável do versículo em questão seria livra-nos do maligno, ou seja, do diabo, do tentador. É tão importante que estejamos levando ao Pai Celestial essa súplica, ou seja, a tradução que John Stott coloca aqui seria a tradução mais forte, né, mais literal, seria livra-nos do maligno, ou seja, do diabo, do tentador, nos livra dele. E essa oração nós temos que levar ao Pai Celestial, levar essa súplica ao Pai. Nós temos que entender isso, é fundamental. As tentações são praticamente, digamos que diárias, né? Vem uma por hora, uma a cada meia hora, ou várias ao dia, algumas ao dia, sei lá a quantidade, depende até da nossa cobiça ou daquilo que nos incomoda mais, aquilo que nos traz mais dificuldade, mas é importante que a gente tenha essa coisa em mente, que são 3 pedidos de ouro colocados aqui na página 53, que é pedir pelo pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia, também o perdão de cada dia, que nós possamos oferecer também o perdão de cada dia, sempre, e também o livramento de cada dia, sempre. Nós precisamos nos agarrar a isso, pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para que andemos de forma vitoriosa pela palavra de Deus e baseado tão somente na palavra de Deus. É fundamental para a nossa vida. E aqui eu vou caminhando para a aplicação, que está aqui na página 55 no alto. Faça, e eu achei isso aqui também interessante.
mas faça em total segredo. Isso é importante. Guarde contigo e com o Pai que vem em secreto te recompensará. Faça em total segredo uma lista das 3 principais tentações que o derrubam com mais frequência e passe a orar diariamente por vitória sobre essas tentações. Também encontre 3 virtudes do Espírito em Gálatas 5, 22 a 23, para contrapor e alicerçar sua vida cristã. Então, são 2 coisas importantes. É um desafio também para que nós façamos uma lista de pelo menos 3 principais tentações que nos incomodam, e sempre nos estão incomodando e às vezes nos derrubando, para que possamos orar diariamente por vitória sobre essas tentações ao Pai, isso em secreto. E também aproveitar estar junto ao Pai, baseado num texto de Gálatas 5, 22 e 23, nesse mesmo momento, é importante até seria encontrar 3 virtudes do Espírito Santo que estão ali em Gálatas, citados 5, 22 e 23, que nós necessitamos também viver em nossas vidas. É um desafio. Eu vou praticar isso, eu vou fazer isso com constância. Achei excelente ideia, excelente colocação aqui do autor. Foi pela mão de Deus que ele colocou isso aqui, com certeza. Seria bom que toda a igreja assim caminhasse. Penso também. A conclusão é tão belo o final dessa oração modelo, especialmente porque Jesus retoma o sentido mais valioso da nossa vida. Glorificar a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reflita nessa sabedoria em sua oração de agora em diante. Reflita nessa sabedoria em sua oração de agora em diante. Ensine isso aos outros também. Que assim seja. Ou seja, amém. Vamos orar, irmãos, por essa lição. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma lição que tivemos hoje, sobre uma oração que o Senhor atende, que o Senhor ouve, e que da nossa boca, Pai, de nossa comunhão contigo, pela tua graça, pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, o Senhor possa ouvir as nossas orações. Que as nossas orações estejam firmadas na oração modelo de Jesus que lemos, também nesses preceitos todos que aprendemos no dia de hoje, que possamos fazer dessa lição um ponto central de nossa vida, para obedecermos de maneira íntegra, para sermos também íntegros diante de Ti, Pai. Eu clamo a Ti por isso, sabendo que o Senhor pode realizar isso em nossas vidas, pode operar isso em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e conhece os nossos corações, Pai. E nós que nos colocamos agora diante de Ti, clamamos por isso, Pai. Eu oro pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém. Mais uma vez, obrigado, irmãos. Até a próxima. Continuando aqui na página 53, no ponto 3, pedidos nobres, Mateus 6, de 11 a 13. Mateus 6, de 11 a 13. Os melhores antídotos contra o egoísmo são a comunhão e a submissão ao Pai e a seus filhos. Entre parênteses aqui, um crente ajustado a esses 2 trilhos, ao Pai e aos seus filhos, né? Não fala bobagens na presença de Deus, Eclesiastes 5, de 1 a 2. Não almeja ilusões, não é mesquinho em suas petições, não é mesquinho em suas petições. Tiago nos fala aqui, nesse texto, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versos de 2 a 3, nós lemos agora há pouco. Quem ainda não resolveu se almeja a valorização do seu próprio nome, ou ao nome do Pai, o estabelecimento do seu próprio reino, ou o reino do Pai,
e a realização da sua vontade, ou a vontade do Pai, não deve prosseguir desse ponto para frente na oração. Tem que se definir. A verdade é essa. Sugerimos que volte ao início até que esse assunto esteja bem resolvido na alma. Assim não vale a pena continuar. Com essa indefinição, realmente não vale a pena continuar. É melhor mudar de religião, que cita o autor da revista. Mas eu creio que é melhor se ajustar com o Pai para usar o teu nome, o nome dele, o teu reino, o reino dele e a tua vontade, a vontade dele, ou seja, façamos tudo pelo nome dele, buscando o reino dele e fazendo a vontade dele, nosso Deus e Pai. Isso é importante. Vejamos três pedidos de ouro aqui. Vejamos três pedidos de ouro. O pão de cada dia, página 53, ainda no parte final. Ponto 1, o pão de cada dia. Deus ensinou essa lição a Israel com o maná no deserto. Diariamente a porção para cada dia, Êxodo 16, 1 a 10. Aquele pão era suficiente para um dia, somente um dia. Se guardasse, estava podre no dia seguinte. Era para ser recolhido a porção para cada dia. Nem mais, nem menos. Cada dia. Deus cuida do seu povo dia após dia. E essa é uma realidade viva. Deus cuida do seu povo dia após dia. A confiança também tem que ser renovada, a nossa confiança é renovada dia após dia. Como o povo de Israel no Egito tinha que renovar as suas esperanças dia após dia, porque o maná chegava para ser recolhida a porção de cada dia. O dia seguinte, o maná não estava disponível, ainda ia chegar. Então a confiança tinha que ser renovada. Aqueles que guardavam o maná apodrecia. Ele não podia ser comido. Então Deus cuida do seu povo dia após dia, e a confiança nossa no Pai tem que ser também renovada e trabalhada dia após dia. A cada dia nós temos assim um novo desafio da fé ou de fé. E isso é importante analisarmos. É importante praticarmos essa confiança dia após dia. Como nós gostamos, aqui no último parágrafo da página 53, como nós gostamos de pedir pão do semestre, né? Há crentes que não dormem se não tiverem segurança financeira para o mês inteiro. Eu acho que alguns não dormem se não tiverem segurança para o ano inteiro. Mas basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas coisas, não é? Na página 54, aqui no alto da revista, quando Pedro precisou de uma moeda para pagar o imposto, Jesus fez com que ele fisgasse um peixinho que veio premiado com uma moeda na boca, correspondente ao valor exato do imposto dos dois, não só de Jesus, mas dos dois. Mateus 17, 24 e 27. Foi providenciado o valor do imposto para os dois. Então, a cada dia. Que coisas são acrescentadas aos que buscarem o reino em primeiro lugar? Mateus 6,33. Que coisas? O que comer e o que vestir? Mateus 6,25. Uma vida simples. As riquezas não estão incluídas nessas coisas. Mateus 6,24. É importante a gente que fique claro que Jesus nos trouxe sobre isso, né? Jesus nos ensina a ser simples. Os homens nos ensinam a ser compostos, difíceis, trabalhosos, cheios de si. O mundo e seus valores, seus esquemas nos levam a isso, mas transformar a nossa mente, renovando-a, não é? Com os valores do reino, com os valores do alto. Isso é importante. Quando falamos em bens materiais na presença do Pai Celeste, Pai Celestial e ponto final. Quando falamos em bens materiais na presença do Pai Celestial e ponto final, não é? A gente tem que entender isso. A gente tem que colocar isso diante dele, nosso Pai. Falamos de bens materiais também na presença dele. Nós podemos
tratar com Ele em secreto. Embora Ele conheça todas as nossas necessidades, nós podemos abrir o nosso coração, mas em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará, mas segundo a sua palavra, de acordo com a sua vontade em tempo oportuno, da maneira como está também tratada, né, em sua palavra, como diz aqui, nós voltando a esse tema, pelo teu nome, teu reino e a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é importante também, a gente entender isso claramente. Não decrete, não conquiste, não declare, simplesmente peça o pão de cada dia ao Pai Celestial. Ele sabe de que você necessita, Mateus 6,32. Uma aplicação aqui sobre riqueza. Acerca da riqueza e pobreza, é melhor ficar com a sabedoria de Provérbios. E aqui nós temos N passagens em Provérbios, né? Como diz aqui, acerca da riqueza e pobreza, é melhor ficar com a sabedoria de Provérbios. Eu queria ler aqui 2 textos em Provérbios, que eu separei entre tantos que ali estão. Provérbios 19, verso 4, vou ler aqui, Provérbios 19, verso 4. Provérbios 19, no verso 4, eu vou ler aqui. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Alguma novidade disso ou nisso? Assim é a vida, né? C'est la vie, né? Ou seja, essa é a vida, e são os valores do mundo. Vou repetir aqui, as riquezas multiplicam os amigos, entre aspas, é claro, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Palavra de Deus. Provérbios agora 23, versos 4 e 5. Provérbios 23, versos 4 e 5. Isso já está aqui. Provérbios 23, versículos 4 e 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como as águias que voam pelos céus. E assim são as riquezas. Bobeando ou não, às vezes elas batem asas e vão embora, desaparecem. E são os valores do mundo, são os esquemas do mundo. É aquilo que o mundo nos pede. Corra atrás, cresça, obtenha riqueza, não veja os métodos. O importante é você ter, não importa de quem é, importante que seja seu também. E aí vai, tantas coisas que nós ouvimos, tantas bobeiras, tantas falácias, tantos crimes, tantas injúrias, calúnias e em busca de riqueza, tanto desgaste, tanta morte, tanta traição em busca de riqueza. E assim o é. São os esquemas desse mundo. Aqui, a continuação, terminando aqui, além do pão de cada dia, devemos pedir também, continuando aqui na página 54, além do pão de cada dia, devemos pedir também